Hoje é noite de ceia, Santa Ceia, e nessa noite eu gostaria de falar sobre os 7 milagres da cruz. Aconteceu 7 fatos extraordinários naquele dia, naquele fatídico dia e naquele maravilhoso dia. Foi um dia de tristeza, né? Porque o Salvador estava sendo crucificado, né? Morrendo, sendo machucado. Só que naquele dia também ele estava consumando aquilo que ele veio fazer, onde ele disse: está consumado, a obra está completa. Ele completou a sua obra ali, né? Vamos estar lendo um texto e após a leitura vamos estar louvando o nosso Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias de Mateus, capítulo 27, onde vamos estar lendo os versículos do 45 ao 60. Mateus 27, os irmãos que encontrarem se colocam de pé, por favor, do 45 ao 60. E vamos fazer essa leitura dos textos sagrados. Eu acho interessante, né? A história do nosso Salvador. É muito interessante. Tem fatos tremendos, né? Que fala grandemente ao nosso coração. Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao 60 fala sobre a morte de Jesus. O texto diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse-lhe entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-lhe um pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Os irmãos podem sentar, por favor. Mas pode ficar à vontade comigo. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor.
mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Maravilha nessa noite. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Isso vem me buscar e com ele no mar, uma parte da glória ele dizer. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Nessa noite iremos falar sobre os 7 milagres da cruz. Queridos, milagre
É tudo aquilo que vem de Deus e acontece fora do extraordinário. Porque o extraordinário, nós percebemos que algumas pessoas podem fazer coisas extraordinárias. Criar um avião foi algo extraordinário que nem todos conseguem. Criar a lâmpada é algo extraordinário. Mas dizer ao morto, levanta-se, anda, é algo acima do extraordinário. E só o nosso Deus pode fazer isso. Eu quero dizer que cada detalhe da crucificação, de Jesus foi profetizada para mostrar a soberania de Deus. Tudo aconteceu, tudo foi profetizado centenas e milhares de anos antes. Então, não foi simplesmente o Império Romano dos judeus que assassinaram Jesus. Eu quero dizer que Jesus, queridos irmãos, ele se entregou voluntariamente pela salvação de todo aquele que nele crê. Foi uma entrega voluntária. Tudo que aconteceu naquela cruz, queridos irmãos, foi um milagre seguido por outro milagre. Foi milagre após milagres. Quais foram alguns dos milagres que aconteceram ali? Então vamos refletir nesta noite, queridos irmãos, fatos extraordinários que aconteceram enquanto Jesus estava crucificado. O primeiro milagre extraordinário que aconteceu enquanto Jesus estava crucificado, coisa que nenhum homem pode fazer, houve trevas sobre a terra. Mateus 27:45 diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Eu quero dizer que o primeiro fato extraordinário que aconteceu na crucificação foi que queridos irmãos, durante 3h30, a terra, o dia se transformou em noite. Não se via a luz do sol. A luz do dia se apagou, porque a luz da vida, Cristo disse que Ele era a luz do mundo. A luz do mundo estava crucificada naquele momento. Justo no horário em que o sol estaria mais forte, nós sabemos que o horário do meio-dia é o horário que o sol está mais forte, o seu fulgor, está de uma maneira extraordinária. Mas naquele dia não havia luz, pois a luz do mundo, que é Jesus, estava em nosso lugar, pendurada na cruz do Calvário. A cruz retinha naquele momento a luz do mundo. Eu quero dizer, queridos irmãos, que esse fato não apenas era um eclipse solar de coincidência, era porque verdadeiramente a luz estava se apagando naquele momento. Jesus estava morrendo, então foi Deus que fez apagar a luz do sol, mesmo que possa ter usado a luz para encobrir. Eu quero dizer que naquele momento era preciso mostrar para toda a humanidade que a realidade das trevas em que o mundo estava envolvido. O mundo precisava entender. As pessoas precisavam entender que o pecado, o nosso pecado, estava sobre Jesus, que o mundo estava em trevas e Jesus veio para trazer luz em meio às trevas. Eu quero dizer nessa noite que as trevas mostram a coincidência do pecado. Existiu uma coincidência ali. Jesus, com os nossos pecados, o mundo se transforma em trevas. Então eu quero dizer nessa noite que houve trevas sobre a terra durante 3h30, durante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O segundo sacrifício foi o sacrifício da hora nona, que por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O segundo fato extraordinário foi que Jesus se entregou na hora
obedece. Na hora nona ele desiste, na hora nona ele cumpre. Eu quero dizer que o segundo fato, queridos irmãos, é que na hora nona já estava tudo preparado, já estava tudo consumado. Então, a hora nona corresponde às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai. Ali naquele momento, um grande milagre acontece. A obra de Deus foi completa. Jesus ele morreu ali. Então, era neste momento que comumente, se fazia o sacrifício da tarde, o sacrifício no santuário, lá no templo. Os sacerdotes, geralmente, o sacrifício era feito às 3 horas da tarde, e foi justamente nesse horário que o maior de todos os sacrifícios aconteceu. Jesus morreu por você, ele morreu em seu lugar, ele morreu em nosso lugar. Então, quando se oferecia um cordeiro, comumente se tornou um momento de oração. Era naquele momento que os cordeiros eram sacrificados às 3 horas da tarde. Então, foi nessa hora que Jesus orou a Deus, queridos irmãos, recitando, em hebraico, o texto do Salmo 21, 22, versículo 1, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então essa oração revela a condição do ser humano, revela a condição do homem, que está longe de Deus e sem Jesus. Jesus ali na cruz, ele representava a humanidade carente do Pai. A humanidade está carente de Deus. A humanidade precisa de salvação, a humanidade precisa do Salvador, e também não foi por acaso que Jesus morreu justamente na hora nona, não foi por acaso que Deus tinha um propósito com aquilo. Eu quero dizer que ele se entregou voluntariamente por nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, ali no momento da sua morte, o pecado estava sendo tirado. A solução chegou. Então esperou até a hora nona, a hora certa de se entregar como sacrifício de um cordeiro, queridos irmãos, que para sempre remeteria-se, o homem à salvação. Um cordeiro que remiria o homem do seu pecado, um cordeiro que libertaria o homem do seu pecado. Então Jesus, ele se entregou como sacrifício na hora certa. O sacrifício foi naquela hora. Na hora nona, ele disse: está consumado. O estar consumado, ele quis dizer está cumprido. Eu cumpri minha missão. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito, é um pensamento meu. Naquele momento ali, Satanás, ele se desesperou, porque ele sabia o que tinha acontecido naquele momento. O diabo, ele sabia que Jesus tinha cumprido o seu propósito, que não a partir daquele momento, a partir daquela hora, a partir daquele exato momento, não haveria mais condenação para aqueles que estivessem em Cristo Jesus. E naquele momento em diante, e hoje não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O terceiro fato extraordinário que aconteceu na crucificação é que o véu do templo, a Bíblia diz que ele se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Ele se rasgou de cima até embaixo, não ficou nenhuma parte presa, ele se abriu completamente. Então, o versículo, capítulo 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Esse terceiro fato extraordinário foi que no momento em que Jesus se entregou, queridos irmãos, morrendo por nós, o véu se rasgou. O véu se rasgando significava que não existia mais separação, significava que todos tinham acesso a Deus. A partir daquele momento, o homem, todos os homens tinham acesso a chegar até o Pai. Então este véu fazia separação entre o santo dos santos, separava o homem do santo dos santos, e
E nessa noite, queridos irmãos, nós estamos no Santo dos Santos, porque aonde Deus está, ali é o Santo dos Santos, e o Espírito dele está neste lugar. Então somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. E Jesus, ele se torna o nosso sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele automaticamente ele dava acesso ao homem a Deus, porque com o sacrifício feito, os pecados estavam encobertos, e Jesus, o que é que ele fez? Ele passou a ser o nosso sumo sacerdote. Então o pecado fazia separação entre o homem e Deus, mas em Jesus, queridos irmãos, em Jesus encontramos perdão, em Jesus o perdão chegou, em Jesus a salvação chegou, porque ele morreu. Mas eu quero dizer nesta noite, ele morreu, mas a grande notícia é que ele ressuscitou. Dois detalhes extraordinários: o véu foi rasgado em duas partes, porque a antiga aliança, meus queridos irmãos, passou e começou a nova aliança. Então é como se estivesse representando as duas alianças ali. Um rasgo era a antiga aliança, e o outro rasgo era a nova aliança. Então eu quero dizer que também o véu foi rasgado de alto a baixo, pois quem rasgou não foi o homem. Se o homem rasgasse, talvez ficasse ainda meio preso. Quem rasgou foi o próprio Deus. O próprio Deus rasgou. Ele disse: não existe mais separação, eu já paguei o preço do pecado do meu povo, do homem que eu criei, do homem que pecou, do homem que errou o alvo, do homem que errou o caminho. Hoje todos podem chegar ao caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então através de Jesus, hoje chegamos a Deus. Eu quero dizer que a partir de agora, não há mais separação. Antes éramos separados do Pai, antes estávamos distantes do Pai, não podíamos entrar no Santo dos Santos, não podíamos entrar na presença de Deus. Hebreus 10:19 diz: entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E hoje nós entramos através do sangue dele. Era através do sangue do Cordeiro, e hoje é através do sangue do Senhor, é o sangue do Salvador. Então o véu se rasgou e não existe mais separação. Então, queridos irmãos, o véu do templo se rasgou. O quarto fato extraordinário que aconteceu foi: o véu do templo se rasgou. E o quarto fato extraordinário, com a morte de Jesus, com a crucificação, com a cruz do Calvário, a terra ela tremeu. Aconteceu várias coisas inusitadas naquele momento. O versículo, capítulo 27, versículo 5, o texto diz: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Observe que a terra treme, as rochas se fendem, quer dizer, as rochas se abriram. Então o tremor de terra que aconteceu justamente na hora da morte de Jesus não foi coincidência. Ali foi a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Foi Deus dizendo: o meu filho está morto, o meu filho morreu. Eu quero dizer nesta hora que não foi um tremor qualquer, pois as rochas se fenderam com tamanha força que ficou vista a olho nu. As pessoas que ali estavam viram as rochas se abrirem. Então o que fez abalar a terra, queridos irmãos, foi a voz de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 26 diz: aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É aquele que abala todas as coisas, como o Hebreus aqui nos fala, que aquele cuja voz abalou então a terra, porque naquele dia da morte de Jesus na cruz do Calvário, a terra tremeu e as rochas se fenderam. Toda a terra, queridos irmãos, não suportou o peso da glória de Deus, mas mesmo o juízo da condenação do pecado. Eu quero dizer nesta noite que o peso da mão de Deus estava naquele lugar. Então, quando Jesus morreu por nós,
naquele grande dia, né? Toda a estrutura do pecado mundano foi abalada, e naquele momento se estabelece o reino de Deus. Eu quero dizer que se estabeleceu para aqueles que se firmam na rocha inabalável que é Jesus, como diz Hebreus. Eu queria que alguém abrisse aí em Hebreus 12, 28, por favor. Quem primeiro achar pode fazer essa leitura, por favor. Então o reino de Deus, para aqueles que se firmarem, né, na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a rocha inabalável. Alguém já achou, por favor, Hebreus 12, 28? Por isso, tendo recebido um povo que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então observe, o terremoto, meus irmãos, abalou o sistema do pecado. O terremoto acabou com o projeto do diabo na vida do homem. A morte de Jesus, queridos irmãos, trouxe vitória para nós. O quinto fato extraordinário que aconteceu foi a ressurreição. Houve ressurreição na crucificação de Jesus. Mateus, capítulo 27, 52, 53, diz o seguinte: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram lá muitos. Muitos viram pessoas que já tinham morrido entrarem na cidade. Imagine que é você estar no seu bairro, na sua rua, e de repente você vê passando pessoas que já faleceram, e isso aconteceu na morte de Jesus. Então o quinto fato extraordinário acontecido enquanto Jesus estava na cruz foi que pessoas ressuscitaram. Na morte de Jesus aconteceu coisa extraordinária, meus irmãos. Essa ressurreição foi algo sobrenatural, não foi algo natural, não era algo que o homem poderia fazer. Eu quero dizer que essa ressurreição nunca antes havia acontecido nada igual, nada semelhante. Impressionante é que foram muitas pessoas, não foi um fato isolado, não foi uma pessoa que aconteceu de ressuscitar, foram várias pessoas. Eu acredito, meus irmãos, que todos aqueles que seguiam a ele, seus seguidores, que já tinham morrido, porque muitas pessoas que seguiam a Jesus já tinham morrido, muitas pessoas confiavam nele, já tinham morrido, muitas pessoas que tinham colocado a sua vida na mão dele tinham morrido. Então esse fato aconteceu para testemunhar a respeito do poder da morte de Jesus e para garantir antecipadamente a sua ressurreição. A morte dele trouxe vida, a morte dele trouxe ressurreição, a morte dele trouxe esperança. Há alguns que não tinham mais esperança, passaram a ter esperança naquele momento. Alguns que sabiam o fato que tinha acontecido no Gólgota, sabia que Jesus estava sendo crucificado lá, e de repente, olha, ele já morreu, e de repente vê pessoas mortas passando, vê a terra tremer, vê as correntes da terra se abalarem, vê o véu do templo se rasgar. Automaticamente essas pessoas dizem: esse homem não era normal, não podia ser um qualquer. Então esses muitos que ressuscitaram apareceram a outros, muitos que foram testemunha disso. Muitas pessoas testemunharam a ressurreição desses homens. Então essa ressurreição no momento da morte de Jesus serviu para lembrá-los um fato muito importante. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquilo que ele disse, né, nesse momento, aquilo que ele falou para as pessoas, aconteceu na sua morte. Aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, nunca morrerá,
né? Não passará pela segunda morte, pode passar até pela primeira morte, passaremos pela primeira morte, mas não passaremos pela segunda, porque nós cremos nele, e esse versículo se aplica a mim e a você. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, quem crê em Jesus aqui, amém, glória a Deus. Então a morte, você não passará por essa morte. Jesus ressuscitou e venceu a morte, ele venceu, então nós vivemos a vida de Jesus. O sexto fato extraordinário que aconteceu com a crucificação de Jesus: um centurião se converteu, coisa muito difícil, né? O versículo 54 do capítulo 27 diz: os centuriões que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O centurião reconhece Jesus como filho de Deus. O centurião reconhece que Jesus não era uma pessoa qualquer. O centurião reconhece que Jesus é aquele que eles esperavam. Outro fato extraordinário que aconteceu na cruz foi que um centurião romano, queridos irmãos, ele se rende aos pés de Jesus. Ele se rende, ele reconhece. Esse centurião certamente era o chefe de uma escolta destacada para aquela missão. Eu acredito que a partir daquele dia ele deve ter deixado de ser centurião. Ele deve ter abandonado o trabalho dele. O exército romano era conhecido pela sua crueldade, era conhecido pela sua maldade. Os seus soldados precisavam demonstrar bravura. E eu tenho certeza que a partir daquele dia, a partir daquele momento, o coração daquele homem foi transformado, o coração daquele homem foi mudado. Então o centurião era insensível na execução de pena, eles não tinham sensibilidade, eles não tinham pena. Por isso esse fato foi extraordinário. Os próprios executores de Jesus tiveram de reconhecer o seu poder, tiveram que reconhecer a sua honra, tiveram que reconhecer a sua glória. O centurião percebeu que não era um criminoso que estava naquela cruz e rendeu-se, reconhecendo: esse verdadeiramente é o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. A salvação, queridos irmãos, já havia sido dada por Jesus na cruz e alcança imediatamente, alcança na mesma hora as primeiras almas carentes de perdão que estavam ali junto à cruz do Calvário. Alcançou aquele homem que talvez fosse cruel, talvez ele fosse sanguinário, mas naquele momento ele reconhece e ele é alcançado, ele é tomado pelo Senhor. A salvação de nossas almas é o maior de todos os milagres que podemos esperar, e foi isso que aconteceu no momento da crucificação de Jesus. Houve salvação, houve libertação. Alguém reconheceu ele como o Filho de Deus, alguém reconheceu ele como o Salvador do mundo. Jesus, em seu ato redentor, perdoou e salvou toda a humanidade por amor. Foi por amor que ele nos perdoou. O milagre da salvação, queridos irmãos, aconteceu no momento da morte de Jesus na cruz do Calvário. E o sexto fato extraordinário que aconteceu foi o sepultamento de Jesus. Foi algo ímpar, porque o sepultamento de alguém que é crucificado, essa pessoa é lançada em uma cova aberta. Mas observe Mateus capítulo 27, 57 a 60, diz: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-lhe um pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então, querido irmão, as pessoas condenadas à crucificação não tinham direito de sepultura,
não tinham direito de enterro, era jogado em uma cova aberta. Como é que eles faziam? Jogava em uma cova e lançava cal por cima, por causa do mau cheiro. Então seus corpos ficavam pendurados para apodrecer e ser devorados por árvores de rapina, e depois eram lançados sobre essas covas. Mas sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus é maior do que as leis humanas. O propósito de Deus é maior do que as leis que nós temos que obedecer. O propósito de Deus é maior do que a presidência da República Brasileira. O propósito de Deus é maior do que o Congresso Nacional. O propósito de Deus é maior do que o STF. O propósito de Deus foi maior do que César. O propósito de Deus foi maior do que Pilatos, porque eles decretavam que o homem que morresse na cruz ficaria pendurado para ser comido por aves de rapina e depois seria lançado em uma cova. Mas com Jesus foi diferente. Jesus, queridos irmãos, era o Deus encarnado. Ele teve direito de uma sepultura nova, uma sepultura que nunca havia sido usada. Então seus corpos ficavam para ser comido, mas o de Jesus foi diferente, para se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9, que diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte. Ele estava designado para ser, queridos irmãos, para ser sepultado com os perversos, mas o que é que o texto diz? Com o rico estava na sua morte. Por quê? Porque José de Arimateia foi lá e disse a Pilatos: eu quero o corpo do meu Senhor, eu quero o corpo do meu Salvador, e aquilo não acontecia. Então foi um fato extraordinário. Preciso, querido irmão, que José de Arimateia e Nicodemos, usado por Deus, intervissem, e eles fizeram aquilo que estava determinado por Deus. Se não houvesse ninguém influente na época, isso certamente não aconteceria, pois os condenados não tinham ninguém para interceder por eles, e Pilatos não ia ouvir qualquer pessoa. Mas observe como é o projeto de Deus, observe como é o plano de Deus. José de Arimateia já começou a seguir Jesus. Quando Jesus chega na cidade, ele já começa a se alegrar da vida de Jesus. Eu quero dizer, mas José de Arimateia, no versículo, Marcos 14, 15, 45, diz: dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Nicodemos, meus irmãos, e José de Arimateia, que antes tinham medo de assumir a sua fé, eles tinham medo de dizer que eram cristão, eles tinham medo de dizer que era seguidor de Jesus. Agora eles se expuseram por amor ao Salvador, eles se expuseram por amor à palavra de Deus, e Deus usou o sepultamento de Jesus. Foi um sepultamento extraordinário, porque foi algo que não tinha acontecido antes daquela forma. Tudo que aconteceu na cruz, meus irmãos, foi extraordinário. Cada detalhe foi milagre que aconteceu por nós. Eu quero dizer nesta noite que o sacrifício de Jesus, o sacrifício dele mostra que ele se entregou por nós como um Cordeiro de Deus. Ele se entregou por você, ele se entregou por mim. O véu se rasgou, queridos irmãos, para tirar toda a separação e nos livrar e nos dar acesso a Deus. Foi para isso que o véu se abriu. O terremoto abalou as estruturas do pecado e do mundo. Aquele terremoto foi algo tremendo. As ressurreições comprovaram o poder de Jesus sobre a morte. Ele, na morte dele, ele trouxe vida. A salvação do centurião indica que a salvação já estava disponível a partir da cruz do Calvário. O sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus está acima das leis humanas, está acima dos propósitos humanos. O propósito de Deus está acima do nosso propósito. Talvez o meu propósito fosse não estar aqui hoje, talvez o seu propósito fosse não estar aqui hoje, mas o propósito de Deus era onde nós estávamos aqui neste lugar. E ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Eu quero dizer nessa noite que precisamos a cada dia
receber o milagre do Senhor nas nossas vidas, receber o poder de Deus sobre as nossas vidas, receber a unção de Deus sobre as nossas vidas. Nessa noite, estaremos celebrando a morte de Jesus, mas estaremos celebrando também a ressurreição de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, queridos irmãos, nessa noite maravilhosa, que a cruz nos trouxe, né? A cruz de Cristo, a morte de Jesus, trouxe trevas sobre a terra se transformou em trevas, trouxe sacrifício. A morte de Jesus na cruz trouxe salvação, a morte de Jesus trouxe tremor de terra, trouxe ressurreição, trouxe conversão, trouxe sepultamento, sobretudo trouxe salvação para todos aqueles que nele crêem. Sobretudo, sobre todas essas coisas, trouxe salvação para todo aquele que nele crê. E nessa noite, nós estaremos comemorando, vamos comemorar a morte e a ressurreição de Jesus, porque a morte de Jesus é motivo de comemoração, porque a morte dele nos trouxe vida, e nos trouxe vida em abundância. Ele traz vida em abundância. Então, queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 29, diz: porque eu recebi do Senhor, e também o que tenho vos entregue, que é o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus, ele deu o corpo dele, ele deu a vida dele, ele se entregou. Ele não se entregou, não foi pelas árvores, ele não se entregou, não foi pelos animais, ele não se entregou, não foi pelas casas, ele não se entregou, não foi pelos monumentos, ele se entregou, não foi pelo nosso dinheiro, não foi pelo nosso emprego, não foi por benefício, ele entregou para nos dar vida, e nos dar vida abundante. E porque Jesus se entregou e diz que nós devemos fazer isso em memória dele, eu queria convidar os diáconos nesta hora para fazer parte da mesa, onde estaremos comemorando nesta hora a morte e a ressurreição do nosso Salvador, comemorando, porque ele morreu e ele ressuscitou. Eu queria convidar os diáconos nessa hora, vamos estar louvando ao nosso Deus, vamos estar entoando louvores e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas, porque a morte de Jesus trouxe muitos milagres, né? Trouxe muitos milagres. Nós vamos estar entoando o hino de número 123 e vamos estar celebrando, é noite de celebração, né? Vamos estar celebrando esse momento onde Jesus disse, tendo, né, como o texto que eu acabei de ler falou, fazer isto em memória dele. Nessa noite nós vamos estar fazendo em memória de Jesus, lembrando dele, fazer em memória, fazer se lembrando dele. Então vamos nos lembrar. Nessa hora eu gostaria que nós vamos louvar, né? O hino de número 123, né, minha irmã? Eu vou pedir aos irmãos crentes, batizados, em comunhão com a sua igreja, né, que se coloque de pé nesta hora, para receber os elementos da Santa Ceia, e pense nisso, né? O sacrifício de Jesus, a morte dele, aconteceu fatos maravilhosos, e um fato maravilhoso é esse, estamos aqui, é um milagre estarmos aqui nessa noite. Vamos louvar. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz foi